Continuando a nossa aula sobre citações e paráfrases, entramos agora na terceira parte, onde vamos abordar os tipos de citação. Quando você escreve um texto, você pode citar o texto de outras pessoas por meio de três maneiras. A primeira delas é fazendo uma citação direta, ou seja, é uma cópia, palavra por palavra, daquilo que o autor escreveu no texto original. É claro que, ao fazer isso, você deve indicar a procedência, a referência desta obra, de onde você copiou o trecho. Uma segunda maneira de fazer a citação é de forma indireta, ou seja, você referencia a ideia daquele autor usando outras palavras, usando o seu entendimento. E uma terceira forma de fazer citação a outra obra é através de um intermediário. Isso acontece no caso de você não conseguir acesso a uma obra que é citada por um autor intermediário. Então você dá o crédito à obra mais antiga e indica que você teve acesso a ela através de uma obra intermediária. Para que esta explicação fique mais clara para você, vamos ver um exemplo. Temos este texto. O modelo do processamento da informação e suas variantes formam um conjunto de ideias mais próximas de consenso sobre a memória. Essa ideia foi tirada de duas obras. Uma foi escrita por Gazzaniga e colegas, e a outra pelo Steinberg em 2000. Pois bem, como essa informação é um resumo da ideia contida nessas duas obras, dizemos que aqui há uma citação indireta, ou seja, uma paráfrase do texto contido nessas duas obras. Ou seja, trata-se de um uso das ideias deles. Neste outro trecho temos o seguinte: segundo esse modelo, existe uma estreita relação entre memória e aprendizagem. E daí vem uma citação que está contida entre aspas, e foi retirada, palavra por palavra, desta outra referência, Squire, em 1987, exatamente da página 72. Vejam que aqui a página ela é indicada. Por quê? Porque houve uma citação literal, palavra por palavra, desta obra aqui. Diferente da citação indireta, em que houve uma referência às ideias contidas nas obras, mas não às palavras exatas usadas por esses autores. Então, neste caso aqui, em que houve uma transcrição literal de uma obra, então temos uma citação direta. Terminando este exemplo, temos a seguinte. No que se refere ao tempo de retenção da informação, a memória poderia ser classificada em memória sensorial, memória imediata ou de curto prazo, e memória de longo prazo. Essa ideia foi tirada de Sperling em 1960, mas o autor não teve acesso à obra do Sperling. Ele teve acesso à obra do Steinberg. E lá na obra do Steinberg, o autor deste trecho obteve esta informação sobre a classificação da memória e daí fez a devida referência ao texto original do Sperling. Como aqui o Steinberg foi um intermediário entre o autor deste trecho e a obra original do Sperling, nós temos uma citação da citação. Visto esse exemplo, vamos detalhar agora cada um desses três tipos de citação. Voltando à citação direta, ela pode ser feita de duas maneiras. A primeira é em linha, quando ocupa menos de 3 linhas, ou em bloco, quando ela é mais longa, tem mais de 3 linhas e ela se destaca do parágrafo que apresenta a citação. Vamos ver um exemplo de cada uma. A citação direta em linha é aquela que ocupa menos de 3 linhas no texto. Então a gente tem esse exemplo. São várias as definições de IA. Uma delas a descreve como blá blá blá. Esse texto foi tirado de um relatório da Universidade de Stanford, em 2016, e a página exata está sendo indicada aqui. Vejam que as aspas são usadas para destacar o trecho que foi transcrito do relatório. A página exata é indicada e perceba que há uma continuidade entre o texto introdutório e o trecho transcrito. São várias as definições de IA. Uma delas a descreve como atividade dedicada a tornar as máquinas. E assim vai. Se não fossem as aspas, a gente acharia que era uma frase só. Porém, com as aspas, a gente percebe o quê? Que a primeira parte que não está em destaque é o texto do autor que lemos, e a parte contida entre aspas é o texto transcrito
do autor indicado aqui entre colchetes. Segunda maneira de se fazer uma citação direta é em bloco. Quando fazemos ela? É justamente quando a citação é mais longa, ela ocupa mais do que 3 linhas. Vejam aqui o quê? Que há um recuo na margem para poder destacar este trecho transcrito. Ele também não contém aspas e há uma ruptura entre o texto de apresentação e o texto transcrito. Vejam só. Para entender o que são bits quânticos, qubits, vejamos a explicação de Zapparoli na obra escrita em 2019, página 74. E daí vem um novo texto, enquanto na computação clássica que não tem link com o texto de cima. Com relação ao tamanho deste recuo, ou se a gente vai usar uma fonte menor em relação à fonte do texto comum, isso varia muito de modelo para modelo, eu não vou prescrever nenhuma medida aqui, e você deve seguir a formatação que é utilizada no seu modelo. Pois bem, prosseguindo, vamos detalhar mais como funciona a citação indireta, que é a citação das ideias, também conhecida como paráfrase. Muitas pessoas acham que expressar as ideias de outra pessoa é a mesma coisa que resumir. Não necessariamente. A gente pode expressar as ideias de uma outra pessoa usando muitas palavras ou usando poucas palavras. Se usamos poucas palavras, além de parafrasear, nós estamos resumindo. Vamos ver aqui um exemplo bem simples. Todo mundo conhece esta passagem do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. Nós podemos resumir essa passagem nos atendo às ideias principais. Um brado foi ouvido às margens do Ipiranga. Ok, bem resumido. Veja que o objetivo do resumo é reduzir a quantidade de informação. Então, para a gente, não interessa se o brado foi retumbante ou se ele foi fraco. Não interessa se as margens eram plácidas ou eram turbulentas. A gente se ateve ao fato. Um brado foi ouvido às margens do Ipiranga. A gente poderia recontar os versos iniciais do hino com outras palavras, mas mantendo os detalhes. O potente grito de um povo cheio de heroísmo foi ouvido na tranquila beira do riacho Ipiranga, no estado de São Paulo. Então aqui o nosso objetivo foi tornar a informação inicial do hino mais clara, na ordem direta, trocando as palavras menos conhecidas por outras conhecidas e adicionando o detalhe: onde fica esse tal de Ipiranga? É aqui no Amazonas? Não, é no estado de São Paulo. Então este é um exemplo de como uma paráfrase se diferencia de um resumo. No resumo, reduzimos a quantidade de informação. Na paráfrase, a gente reconta uma ideia com outras palavras, sem necessariamente reduzir a quantidade de informação. É claro que estas duas formas de reescrita podem coexistir, podem ser utilizadas ao mesmo tempo, mas conceitualmente são elementos distintos. E aí vocês podem perguntar: tá, quando é melhor usar uma paráfrase ou quando é melhor usar uma citação direta? Uma vez visto o que é uma paráfrase e o que é uma citação direta, vocês podem perguntar: quando é mais adequado usar uma citação direta ou usar uma paráfrase? Pois bem, a gente usa uma citação direta quando o próprio texto for o dado primário da sua pesquisa. Por exemplo, você pode pesquisar na literatura as diversas definições que foram dadas ao conceito de algoritmo. Então, nesse caso, é importante para você saber exatamente quais foram as palavras usadas por cada autor consultado. Uma outra situação é quando você está interessado em justificar por que você está usando uma determinada terminologia. Então, você cita um outro autor, exatamente o termo que ele utilizou para poder fazer essa justificativa. Um terceiro motivo para você fazer uma citação direta é quando você quer justamente o contrário. Quer rebater, quer refutar, quer questionar alguma fonte, e aí você precisa mostrar ao leitor exatamente quais as palavras usadas por ela a fim de fundamentar a sua argumentação. Porém, na maioria das vezes, a melhor forma de citação é a indireta, ou seja, pela paráfrase, porque normalmente quando escrevemos estamos mais interessados no conteúdo das nossas fontes de informação do que nas palavras exatas utilizadas por elas. Outro motivo para você parafrasear é justamente você poder reescrever a ideia de um outro autor de forma mais simples, mais clara e mais objetiva.
Agora vamos ver uma terceira forma de fazer citações, que é por meio da citação, que é indicada por este termo de origem latina apud. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Silvia Oliveira, ela é uma autora que escreve em 1985. Anos depois, em 2003, temos o Iago Fagundes, que consulta a obra da Silvia para poder embasar o seu estudo. E alguns anos depois, em 2020, a Alice Silveira consulta a obra do Iago para poder embasar as suas próprias conclusões. Pois bem, lá em 85, a Silvia ela provou que A é maior que B. Em 2003, o Iago consultou a obra da Silvia e, a partir desta conclusão que A é maior que B, ele tirou outras conclusões. Anos depois, em 2020, a Alice Silveira consulta a obra do Fagundes para poder ter acesso às conclusões da Silvia Oliveira. Então a Alice diz: Oliveira, lá em 1985, de acordo com o que ela apurou em Fagundes em 2003, mostra que A é maior que B. Qual o problema disso? A Alice pode ter confiado na obra do Fagundes por mera preguiça de consultar a obra da Oliveira. Em uma época em que temos a internet amplamente disponível, dificilmente se justifica a gente deixar de consultar uma obra original, porque provavelmente ela vai estar disponível na internet. Então, a citação de citação só deve ser usado em último caso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, denota a preguiça de quem está fazendo esse tipo de citação. E, em segundo lugar, ao você utilizar um intermediário para obter uma determinada informação, pode acontecer aquele famoso fenômeno do telefone sem fio. Ou seja, ruídos de interpretação podem ser inseridos quando um autor reinterpreta a obra de outro autor. Dessa forma, encerrando essa parte, vamos rever os tipos de citação. Nós vimos a citação direta, que é aquela que se dá pela transcrição, palavra por palavra, da obra original. Podemos ter citações indiretas, onde fazemos referência às ideias de outro autor, porém usando as nossas próprias palavras. E temos as citações de citação, que é quando usamos um autor intermediário para acessar um autor mais antigo. Porém, este último tipo deve ser evitado ao máximo. Devemos preferencialmente utilizar paráfrases, depois citações diretas e só em último recurso as citações de citação. No próximo vídeo, encerraremos esta aula de citações, abordando algumas dicas de como fazer citações no nosso texto. Até mais!